Mabu Rai, seja novamente muito bem-vindo e na nossa aula de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho com bastões, mais específico ainda, desarme de bastões. Nessa aula, nessa técnica que a gente vai estar colocando, a gente vai estar colocando alguns elementos de forma, como posso dizer, não simultâneas, mas vamos mesclar alguns conceitos, como a parte de defesa cruzada, defesa universal e assim por diante. Qual que é a ideia? Dentre todos os movimentos mais comuns a serem utilizados como bastão, tem um movimento específico que é o que a gente vê em praticamente 98% das situações que envolvem uma arma de impacto. Então, se por exemplo, se eu chegasse assim, Rafael, te dei um bastão, quebra minha cabeça com ele, o que você faria? Perfeito, esse movimento é o que a gente chama de certo? Então toda vez que o meu agressor vier com esse movimento, eu posso aplicar a primeira defesa, que é o que a gente chama de defesa cruzada, onde eu respondo o ataque dele pelo mesmo ataque. Então ele vem com eu posso devolver com também. E aí ele faz esse cruzamento de bastões aqui, por isso o nome defesa cruzada. Mas se eu não fizer nada além disso, ele vai dar sequência no combate. Então apenas os bastões vão se bater lá e vai dar continuidade. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu poderia contra-atacar ele, eu poderia tentar fazer uma trancada, eu poderia, enfim, fazer 1 milhão de coisas. Nesse caso em específico, eu preferi fazer um desarme, ou seja, tirar o bastão da mão dele. Essa é a ideia-chave de todo desarme. Se por qualquer motivo você tentar fazer um desarme e o seu agressor não perder a arma, não é um desarme. Por que eu digo isso? Parece óbvio, mas não necessariamente. Existem algumas situações onde o cara vai aplicar uma condução, uma imobilização, ele consegue reter a arma do cara, prender dessa forma. E fala, pô, o cara já tá... Não, ele não está desarmado. O bastão está aqui. Ele pode não necessariamente utilizar a arma, mas a arma está aqui. Desarme é se ele está sem a arma. Aí sim, qualquer coisa diferente disso não é um desarme, certo? Então qual que vai ser a ideia? O ataque ele entra pelo 1. Eu utilizo da defesa cruzada, certo? Que ficou meio ruimzinho que o espaço está curto. Mas utilizo da defesa cruzada. A minha mão viva vai entrar próximo aqui à mão dele, certo? Então eu já entro junto. Aqui eu estou fazendo passo a passo, mas na prática é um só. Então o bastão entra, mão entra junto, dominando a mão e o bastão, certo? Escorrego levemente a minha mão para o bastão e aí dou uma porradona lá na mão dele. Bom, ele soltou o bastão, aí é um desarme, aí fica muito mais fácil eu estar utilizando o meu bastão contra ele. Ou até mesmo os dois bastões, certo? Ou um só, enfim, assim por diante. Entrando, utilizando, batendo com o punho e assim por diante. Então, novamente, bem passo a passo. O primeiro passo seria fazer o bloqueio, né, da defesa cruzada. Segundo, entra já com a mão, certo? Se eu tenho que escorregar o bastão, de qualquer forma, por que eu não deixo tão próximo? Ou por que eu já não seguro no bastão de uma vez só? Essa é uma pergunta comum. Então, vamos lá. Por que eu não deixo... eu já não pego direto no bastão? Porque se eu faço isso, corre o risco de ele puxar o bastão de volta. Puxar com tudo, certo? E acabar escorregando na minha mão. Principalmente porque quando eu mentalizo buscar o bastão, qualquer parte serve. Tá? Então se eu falo assim, ó, preciso pegar o bastão, qualquer parte que eu pegar no bastão, tá? Isso aqui não existe, tá? Só estou exemplificando. Qualquer parte que eu pegar no bastão serve. Porém, quanto mais distante eu tiver do punho dele, menos força eu vou ter, menos torque eu vou ter para segurar o bastão. Agora, quando eu falo, eu tenho que pegar a mão dele, não tem onde não pegar que não seja a mão. Se eu pegar aqui, não é a mão dele. Então, eu tenho que vir na mão, certo? Vou escorregar a mão mais longe, por quê? Primeiro, minha mão está aqui em cima, então não faz sentido fazer isso, certo? Se eu escorregar pouco, existe o risco de eu acabar fazendo isso também. Tá? Quer dizer que vai acontecer? Não necessariamente, mas esse risco existe. Então por isso que quando ele entra, eu fiz o bloqueio, eu pego lá na mão, eu já escorrego a minha mão para trás, puxando ela aqui para entrar lá na mão dele. Uma, possivelmente duas, mais que duas, dificilmente ele vai conseguir
segurar o bastão. Na prática, esse movimento, né, de defesa cruzada mais a mão é um só. Então você já entra buscando a mão dele. Então no que o movimento vem, você já entra aqui, ó, bloqueio, já dominando a mão. Escorrega, bom, porrada, porrada. Aí double sinal ali ou, né, bastão solo, metendo a porrada lá no agressor. Perfeito? Então essa é a ideia de você desarmar o seu agressor. Te vejo amanhã. Mabuhay!